Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula do curso de Delphi 7.0 do professor Henrique Polo. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente, ok? Pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer o seguinte. Nós vamos estar aprendendo então a como criar um código automático para as nossas aplicações. Lembrando que é de fundamental importância a gente aprender a fazer isso, né? A como criar aí um código automático para não ter problema aí de redundância de dados, né? Ou até mesmo aí dar um problema nas nossas aplicações. Então imagine a seguinte situação. Você tem lá vários cadastros, vários formulários e não consegue colocar o código automático neles. Então, qualquer pessoa pode ir lá e alterar o código, ou já tem um código cadastrado, aí ele tenta colocar aquele código que já está cadastrado e dá conflito e fecha o sistema. Então, é de fundamental importância você ter aí um código automático, tá bom? Então, eu fiz aqui um banco de dados, um formuláriozinho um cadastrozinho pequeno de cidades, né? Aonde eu vou estar mostrando para vocês aí. A nossa senha aqui é master key, né? Para quem está utilizando aí o Delphi, tá bom? Bom, então esse aqui é o nosso cadastro de cidades, tá? Então eu vou dar um play aqui para mostrar para vocês. Essa senhazinha tem como tirar, mas eu gosto que apareça, tá? Beleza, lá, tenho aqui meu cadastro de cidades, duas cidades, ó, código 1, código 2, beleza. Quando eu aperto no sinalzinho de mais, ó, ele já não me dá a possibilidade aí de colocar o código automático, tá? Então eu vou voltar aqui, vou cancelar, e é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Eu vou fechar aqui, voltar para o Delphi. Aí eu já fiz aqui toda a rotina. Aí eu vou copiar o meu código aqui certinho, vou dar um copiar. Mas antes disso, pessoal, antes de eu fazer isso aqui, é o seguinte. Para mim fazer esse código automático, eu utilizo aqui na guia Interbase, eu vou criar uma tabela fictícia aqui, uma tabela só para fazer esse código aqui mesmo, né? Então eu só puxei a tabela aqui, aí eu vou dar um nome para essa tabela de TBL auxiliar cidades. Deixa eu ver se foi auxiliar cidades. Qual que foi? Auxiliar cidades só, tá? TBL auxiliar cidade. Vamos conferir com o nosso código, né, pessoal? Para não dar errinho. Aí eu vou ligar essa tabela à minha base de estoque, base de cidades que eu fiz. Vou pegar aqui em table name a TBL de cidades, né? Porque no meu caso, no meu banco de dados, eu poderia ter várias tabelas, né? Poderia ter várias tabelas lá no meu DM dados. Então, DB dados, né? Que nós fizemos, vou salvar. Beleza? Então aqui, ó, Shift F12, você tem o nosso DB dados aqui, aonde nós criamos todas as nossas tabelas. Como nós só temos o cadastro de cidades, só vai ter essa tabela de cidades aí, tá bom? Vamos Shift F12 novamente, retornando para o formulário de cidades. Aqui nós já ligamos a nossa tabela, nós já puxamos a tabela aqui, TBL cidades. Ela está ativa, tudo certinho. Agora eu vou dar dois cliques nela e vou puxar apenas o código de cidades, que é o que eu quero, né? Então, adicionar fields, eu vou deixar apenas o seed cidade, seed código, tá? Lembrando que esse campo aqui, ele está feito lá na nossa tabela de cidades. Então, aí agora o que eu vou fazer? Beleza, eu vou pegar, vou dar dois cliques aqui no meu DB Navigator, tá? Por que aqui dentro? Porque como é aqui no sinalzinho de mais que eu vou ter que adicionar esse código, então eu tenho que clicar dentro desse objeto, né? E se vocês puderem perceber o seguinte, dentro desse objeto, como ele é um só, então não tem como eu determinar qual é que eu quero mexer separadamente. Não é um botão, ele é um objeto só.
Então eu vou clicar dentro dele e aqui eu vou inserir o nosso código, tá? Vou inserir o nosso código, copiar, volta para o Delphi, vou dar um Ctrl V aqui, esse biguinho aqui eu tiro, tá? Aqui eu vou tentar explicar para vocês agora, apesar de eu já ter colocado o código bem grande aqui. Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável chamada último código que vai receber, que vai armazenar o último código, tá? Aí eu estou dizendo o seguinte: se no meu dbDados, lá minha conexão ds cidades, eu quero que quando tiver em modo de inserção, né, ele venha, abra a tabela de cidades, depois que abriu pode fechar. Aí a minha variável último código, naquela tabelinha que eu criei auxiliar, né? Aquela tabelinha que eu criei aqui agora, ó, tá? Vou pegar aqui para vocês, essa tabelinha que eu criei aqui agora, tá? Vai pegar o campo código dessa tabela, tá? Vai pegar o campo código, aí vamos lá de novo. Opa! Vai lá de novo. Aqui, ó, vai lá e acrescenta mais um, tá? Então, vai acrescentar mais um registro. Então, se tiver 10 registros, 11º, 12º, vai acrescentando, tá? E aí, aí na tabela de cidades, o campo seed código vai receber esse registro, tá? Onde está armazenando ele. Depois eu fecho essa tabela, tá, de cidades e quero que no dbEdit2 fique piscando, né? Porque acontece o seguinte, ó. Quando eu inserir o registro, ele inseriu o registro, beleza. Só que aí eu quero que o cursor fique piscando aqui, na cidade, aqui no campo cidade, que no caso, se você apertar F11, você vai analisar que o nome dele é dbEdit2, tá? Então eu vou tentar salvar aqui agora, salvar tudo, e vou tentar dar um play. Ok, vamos lá. Salvar, vou fechar aqui o nosso banco e vou abrir novamente. Master Key. Master Key. Olha lá, né? Então tá o código 1. Vou apertar o sinalzinho de mais. Ele já pulou para o 3. Por quê? Porque eu já tenho um registro aqui, né? Que é o 1, 2, Rio Preto e tem o Cedral. Então eu vou colocar aqui Mirassol, SP, vou gravar, vou colocar novo registro. Olha lá, já está mudando, pessoal, tá vendo? Então vou colocar aqui Campinas, aí eu vou colocar SP, aí eu vou gravar, né? Olha lá, já está gravando e eu já tenho aí então 4 registros no meu banco de dados, tá? Então vou adicionar mais um aqui, ó, lá, mudou para 5, né? Vou colocar aqui então outra cidade, pode ser Curitiba. Aí você coloca PR e gravar, entendeu? Então o importante é vocês entenderem o que esse código fez, tá? Vamos apertar F12, ele está aqui, ó. Então ele está fazendo o seguinte: eu criei uma conexão lá no meu banco de dados, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Eu criei uma conexão aqui TBL cidades e depois um DS aqui que é para fazer a conexão com essa tabela. Então lá no código eu estou fazendo referência a ele, tá? Aqui, ó. Então aqui eu estou fazendo referência a ele, tá certo? Tá todo o código aqui, ó, tudo certinho para vocês aí. Um grande abraço do professor Henrique Polo. Tchau, tchau, pessoal.